E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação, né? Hoje nós vamos abordar um tema que eu já estou ameaçando há muito tempo, que é o tema das viradas, né? Já falamos sobre saídas, já falamos sobre chegadas, falamos muito sobre os nados em si. Vamos falar sobre as viradas. Viradas em natação. As viradas foram se desenvolvendo com os anos e é um desenvolvimento longo, vocês vão ver que é um desenvolvimento relativamente longo, pela necessidade do nadador fazer uma inversão no sentido, né? Ele está indo de um lado, em uma piscina, pelo menos, em travessia não tem isso, águas abertas, por exemplo, não tem isso, mas quando a natação foi se consolidando nas piscinas, havia necessidade do nadador inverter o sentido. Ele vai nadando de um lado, chega na borda, ele tem que inverter e voltar. Então ele tem que fazer uma inversão. Há toda uma inércia de movimento, tem toda a viscosidade da água, né? É um fluido muito viscoso. E o nadador tem que fazer essa volta, tem que fazer esse giro, essa volta de alguma maneira, para ele inverter o sentido do deslocamento. Logo no início, um pouquinho de história para vocês, logo no início, não havia nenhuma virada muito técnica, muito excepcional. O nadador chegava na borda, batia a mão, virava e saía de novo. Era assim, né? Vamos tomar emprestado de novo aquela régua que eu costumo usar, que são os Jogos Olímpicos, que são eventos de alto nível, eventos de alta performance, realizados regularmente de 4 em 4 anos, então é bacana usar as Olimpíadas mais ou menos como uma régua temporal para a gente ver como é que as coisas aconteciam. Em 1952, teve uma Olimpíada na Finlândia, Olimpíadas de Helsinki. Se vocês forem olhar os vídeos, ninguém faz virada de cambalhota, ninguém faz virada de cambalhota, não fazem. Aí se vocês forem olhar em Melbourne, na Austrália, já em 1956, 4 anos depois, as Olimpíadas foram lá na Austrália. Em Melbourne, se vocês forem olhar os vídeos, tem alguns nadadores e algumas nadadoras que já fazem a virada. Inclusive, nessa época, havia uma nadadora australiana que era o Michael Phelps da época. Era uma moça chamada Dawn Fraser. Ela era australiana, ela competiu em 3 Olimpíadas, a mulher era uma fera. E ela não fazia virada. Nessas Olimpíadas de Melbourne já haviam nadadoras que faziam, eu tenho vídeos dela, tinha nadadoras que já faziam a cambalhota e ela ainda não. Ela fazia virada tradicional e ganhava. Foi uma nadadora medalhada. Aí, em Roma, 1960, já tinha um pouquinho mais de gente usando a cambalhota. Ainda tinha gente fazendo a normal, né? Mas já tinha gente fazendo a cambalhota, a virada olímpica do nado crawl. Nesse vídeo nós vamos falar mais sobre essa virada do crawl, que é a mais exuberante, a que todo mundo pergunta, muitos dos meus seguidores, né? Então em 60 ainda tinha poucos. Em Tóquio, 1964, já tinha um pouco mais de gente. A maioria já fazia viradinha de cambalhota, mas ainda tinham vários nadadores e várias nadadoras que não faziam isso. Veja que a virada de cambalhota, a virada chamada olímpica, ela demorou para se consolidar, né? Lembra que quando eu fiz o vídeo dos óculos, os óculos em 2 Olimpíadas dominaram, né? Já a virada olímpica não, a virada olímpica demorou mais tempo. Eu estava falando de Tóquio, 1964, né? A maioria já usava, mas não eram todos não. Só no México, em 1968, que inclusive foi a primeira Olimpíada onde o Mark Spitz esteve lá, meio apagadinho ainda, não era a fera que foi, mas em 1968 no México, aí já houve um domínio. Se vocês forem olhar os vídeos aqui no YouTube, todo mundo usando a virada olímpica. Virada de cambalhota se mostrou muito mais vantajosa, muito mais rápida em termos de fazer essa inversão, né? E a virada olímpica, ela decorre de uma licenciosidade da regra. A regra dos nados alternados é uma regra muito simples. A regra fala apenas que o nadador tem que tomar contato físico com a borda, ele tem que encostar na borda. Não fala se é mão, se é pé, se é isso, se é aquilo.
não fala mais nada. Então o que os nadadores começaram a pensar? Eu faço o seguinte, eu vou nadando, não encosto na borda, faço a cambalhota, bato o pé e já saio. Eu tomo contato físico com a borda, não com as mãos, mas com os pés. Já empurrando para voltar, na inversão do sentido da prova. E assim eles começaram a fazer, e assim nasceu. Quer dizer, então veja, de Melbourne, na Austrália, em 1956, até o México, em 1968, foram 4 Olimpíadas, né? Para a virada olímpica se consolidar, começar a aparecer e se consolidar, foram 4 Olimpíadas, 16 anos, é bastante, né? As coisas foram andando aos pouquinhos, no começo deve ter tido resistência dos técnicos, aquela coisa toda. Ok. E aí a virada olímpica se universalizou. Hoje todo mundo faz, né? Pelo menos nas provas de nado crawl, né? De nado livre, provas de nado livre. Você vê, todo mundo faz a virada de cambalhota. Ninguém faz a virada clássica mais. Apesar de que a virada continua opcional. Aliás, essa é uma das características, né? A primeira característica que a gente pode falar dessa virada de cambalhota é que ela é opcional. Se o atleta seu, por exemplo, um atleta iniciante, na hora do mergulho encharcou o óculos de água, se ele está muito cansado, se ele engasgou, se ele aconteceu qualquer probleminha, ele pretendia fazer a virada de cambalhota, se ele resolver desistir e fizer a virada tradicional, não tem problema nenhum. Nenhum. Do ponto de vista da arbitragem, não tem problema nenhum. Ele vai perder tempo, né? A virada tradicional ela é mais lenta. Então a primeira característica dessa virada de cambalhota é que ela é opcional, né? Agora, a segunda característica é exatamente que ela é vantajosa. Ela não precisa nem estar muito perfeitinha. Se você tiver uma virada olímpica razoável, ela já é melhor do que a tradicional. Isso é bom, né? Isso é bom porque o seu nadador, o atleta, o aluno, ele adota ela mais rapidamente, né? Ela é tão vantajosa que ela, feita apenas razoavelmente, ela já é vantagem com relação a outra, e aí o nadador pode passar a usar, né? E a terceira característica, eu já adiantei, é o fato dela estar dentro da regra, porque a regra pede só para tomar contato físico. Aí tem gente que me pergunta, professor, e se na hora do cara fazer a virada, assim, ele erra a distância e não bate a perna? Tem que voltar e bater. Tem que voltar. Eu já vi isso acontecer em provas. Muito raro, né? Muito raro, porque o nadador vem com toda uma inércia de movimento no sentido da parede. Ele tem que fazer uma cambalhota muito antecipada, ele tem que estar muito ansioso para ele fazer uma virada, passar a perna e a perna não encostar na parede. Mas eu já vi acontecer e o nadador fez umas braçadinhas de costas assim, bateu a perna e saiu de novo. Ele perdeu um tempão, mas tem que fazer, senão ele é desclassificado automaticamente. É preferível dar uma voltadinha e tomar contato físico com a borda e depois fazer uma prova de recuperação do que você não encostar na borda e ser desclassificado automaticamente, evidente. Ok? Com relação aos vídeos, olha, gente, tenho colegas aqui no YouTube, tem gente aqui no YouTube com excelentes vídeos. Eu vou deixar aqui na descrição 4 vídeos, 4 links de 4 vídeos excelentes sobre a virada olímpica do crawl, a virada de cambalhota. Não há necessidade que eu fique me debulhando em explicações. São vídeos muito bons, com gente fazendo demonstração, em câmera lenta, com muito boas tomadas. Profissionais que fizeram esses vídeos são excelentes, não há razão para que eu me debulhe nisso. Eu gostaria só de chamar a atenção para alguns detalhezinhos que vocês vão ter que ficar atentos na hora de fazer o aprendizado. Inclusive esses vídeos falam sobre aprendizado, como é que você começa, essa coisa toda. A primeira coisa é a seguinte, a virada olímpica do crawl, ela é praticamente uma cambalhota. Ela é uma meia cambalhota de frente, saindo em parafusos, né? Saindo aprumando o corpo, né? Você cai meio de lado, você faz a virada assim, você cai meio de costas, meio de lado, e na hora de empurrar você conserta assim. Na verdade, então é uma meia cambalhota. A rigor é uma meia cambalhota. Então o aluno tem que dominar a cambalhota. Dominar a cambalhota. E dominar a cambalhota
tem a parte da utilização dos braços, o corpo, o joelhinho para fazer a bolinha, para virar, mas tem controle respiratório, dominar a respiração. O nadador tem que entrar para fazer a cambalhota em apneia inspiratória. Ele pega o ar, bloqueia e entra para fazer a cambalhota com pulmões cheios de ar. Na hora de virar, ele solta para não entrar água pelo nariz. Então, muitas vezes os alunos têm dificuldade com relação à cambalhota, não é com relação à falta do domínio do movimento em si, é que entra água pelo nariz, encharca a mucosa nasal, começa a arder, o camarada para, abre no meio, não consegue completar direito, incomoda, dói o nariz. Então tem que ter esse domínio da cambalhota, da parte do corpo, utilização dos braços, etc. E o domínio respiratório para fazer essa expiração nasal e não entrar água pelo nariz. Isso é fundamental. A segunda coisa eu já antecipei quando eu falei do toque na borda, que é uma boa aferição da distância. O nadador não pode nem começar a virada muito longe, sob pena de não tomar contato físico com a borda, mas também não pode virar muito perto. Aqui na USP, por exemplo, os meus alunos padecem desse mal, é impressionante. Eles viram muito perto, eles querem chegar muito perto da borda. Eles podem começar um pouquinho mais cedo, é difícil fazer isso com os alunos, viu? É muito difícil. Os meus estagiários aqui fazem de tudo, colocam marcação no fundo da piscina, faz aviso sonoro, faz um pouco de tudo, mas é difícil. Então uma preocupação que vai ter, que os profissionais que trabalham com isso e os atletas, é fazer essa aferição. Tem um ponto ideal para fazer essa virada. Não pode ser muito longe da borda e não pode ser perto demais, sob pena de você fazer uma virada e ficar muito grupadinho, muito enroladinho perto da borda para você sair. Tem uma distância ideal. Você passar as pernas e você estar numa posição com os joelhos semifletidos. Não é uma flexão muito profunda dos joelhos na hora que você começa o empurre da borda. É uma semiflexão de joelhos. Delicado isso. Delicado. Isso é uma coisa que tem que prestar atenção. E uma outra coisa é que as viradas, elas têm uma vantagem adicional que pouca gente fala, que é a seguinte: a gente fala que a virada olímpica ela é mais rápida, tudo bem, ela é mais rápida do que aquela lá, mas ela tem uma vantagem adicional que você combina essa velocidade com as golfinhadas embaixo d'água. Quando a gente faz aquela virada tradicional, aquela virada antiga, normalmente o aluno sai muito mais na superfície. Então o nadador ele acaba fazendo 1, 2, 3 golfinhadas no máximo. Quando o nadador faz a virada de cambalhota, ele sai muito mais profundo e ele utiliza o nado submerso, a golfinhada, muito mais. E ela é muito vantajosa. Essas golfinhadas de saída, que a regra limita no máximo de 15 metros, são muito vantajosas. O Phelps gosta de usar isso até o fim, né? Então os bons nadadores capricham nessa virada também por causa disso, porque ela propicia esse nado submerso mais do que a outra virada. Então fiquem atentos nisso. Tá bom? Dê uma olhadinha nesses vídeos aqui, guardem esses links para vocês. Vocês vão achar dezenas de links falando de virada olímpica do crawl, né? Eu selecionei 4 que eu considerei os melhores. Considerei os melhores, os mais pedagógicos, os mais bem filmadinhos. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Tá bom? Esse foi só o primeiro vídeo, eu vou falar mais um pouquinho sobre as viradas depois do nado costas, depois sobre as viradas do medley individual, que elas têm um pouquinho de diferença e tal. Essa foi a primeira abordagem com relação às viradas e eu falei só da virada olímpica do nado crawl, virada de cambalhota. Se você gostou, deixa um like aqui, ativa o sininho, divulga o nosso canal, fique sempre com a gente. Tchau!